Em 2020, a pandemia de coronavírus alterou a rotina das pessoas e das empresas, afetando a área de comunicação. E apesar do aumento de consumo de produções audiovisuais, essa foi uma das áreas mais afetadas pelas restrições da Covid-19, atingindo desde pequenas produtoras até grandes emissoras. E como as empresas da área audiovisual conseguiram se reinventar para suspender, manter ou adaptar as suas produções? Para entender melhor sobre esse assunto, conversamos com Rodrigo Furlan, sócio e produtor executivo da produtora Brothers, e Júlio César Fernandes, professor da Faculdade Casper Libero. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a situação sanitária é praticamente a mesma, né? O que muda é que a gente tem alguns protocolos hoje para adotar, o que eu acho que vai muito ao lado da redução de danos, né? Porque biologicamente é impossível você restringir a contaminação. Então, eu acho que todas essas produções que aglomeram e que reúnem pessoas, né, especialmente em sets de filmagem, acabaram caindo muito, né? Agora você vê algumas movimentações, né? Mas, sem dúvida, esse é o primeiro formato que foi afetado, até em função de pessoas que preferiam não ir, né? Tem muita gente de grupo de risco que atua no audiovisual, mas existem hoje protocolos que você adota e que acabam limitando um pouco o cronograma, prazo, né? Aumenta o valor da produção também, né? Por exemplo, você fazer um teste PCR hoje, que é o mais confiável, você tem que esperar no mínimo 24 horas para sair. Então, para fechar uma equipe, né, para decidir quem vai filmar, quem vai fotografar, quem vai pintar o estúdio, eu preciso testar uma pessoa antes e esperar até amanhã para saber se eu posso enviar essa pessoa. E pode ser que amanhã eu descubra que ela não esteja apta para ir, então eu tenho que ter backups, eu tenho que testar novamente. Então, digamos que embora haja hoje uma regulamentação, né, e meios para que você consiga executar assim um filme de maneira segura, existem ainda algumas regras a serem seguidas que naturalmente travam um pouco, né, o framework natural do processo. Rosemary, mas eu detesto que me chamam de Rosemary, então é Rose. Tem que estar com o organismo bem alimentado por causa desse negócio desse corona. Se for falta de alimentação, olha, o organismo tá bem. Agora a sensação às vezes é tipo, não é nem a gente não consegue se ver, é de quando que a gente vai conseguir se ver. Teve um impacto no faturamento, com certeza, né, que não estava previsto assim. A gente se preparou de uma forma onde a gente abriu a nossa planilha, entendeu ali o que era custo vital, o que não era vital, o que poderia ser congelado, e a gente adotou uma estratégia, né, para passar por essa turbulência e o avião não cair, assim, né? Então a gente vê essa turbulência gradativamente passando, né? Ela ainda está aí, mas ela está passando. Existem muitas especulações sobre a segunda onda, né? Como é que isso vai chegar ou não? Por enquanto ela é muito abstrata. Mas se ela acontecer, a gente de fato vai ter uma fase 2 aí, né, do lockdown financeiro, né, de novo. Então, atualmente a gente está de olho nisso, a gente está monitorando essa segunda onda para entender até se a gente retoma ao normal, se a gente começa a estudar a retomada para o escritório de novo, que era uma coisa que a gente tinha congelado, a gente continua em home office, mas com muita cautela, muito cuidado, porque o que existe é uma grande incerteza, né? Se os especialistas estão perdidos, imagina a gente que não é especialista. A pandemia mostrou mais uma vez a relevância da televisão, um meio de comunicação muito importante aqui no nosso país. E mais do que isso, o telejornalismo se solidificou, porque era ali que a população estava para buscar a informação com credibilidade, seja pelo número de infectados, o número de mortes, a corrida pela vacina. Em relação à segurança, foram muitas as ações utilizadas e recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. A primeira delas foi o distanciamento social. Foi preciso, então, pensar nas redações, em escritórios de produção, o distanciamento entre as baias das pessoas que trabalhavam. Outro ponto importante são equipamentos que são utilizados por mais que uma pessoa, mais que um profissional, equipamentos compartilhados. A cada uso era necessário higienizá-lo, depois de devolvê-lo também e antes de pegar mais uma vez. Então, um microfone, por exemplo, que é um equipamento de um repórter, de uma repórter, não podia ser compartilhado com o entrevistado. Então, um kit de externa, que geralmente é composto por um microfone só de mão e é compartilhado com o entrevistado, teve que ser adaptado para ter 2 microfones de mão. Um para o entrevistado e outro para o repórter.
Logo no início da pandemia, depois de um mês mais ou menos, o uso da máscara foi intensificado, e a televisão, por ser um importante meio para que as pessoas entendam os cuidados em relação ao novo coronavírus, a máscara foi necessária para todos os profissionais que estavam na rua. Teve também, logo no início da pandemia, o cancelamento de gravações de programas de entretenimento. O auditório não era mais possível no estúdio, porque tinha, obviamente, uma aglomeração de pessoas ali. E a gente teve que se reinventar também, a televisão teve que se reinventar para encontrar novas maneiras de ter o público dentro daquele estúdio. Então, soluções criativas, como telões com as pessoas, para assistirem à gravação e baterem palma. E junto com tudo isso, novos formatos foram experimentados, como de entrevistas remotas, a produção em nuvem, pessoas trabalhando em home office cada vez mais, produção de programa ao vivo, também em casa, mesas de debate feitas cada um na sua casa. Eu acho que tudo isso veio para ficar. O professor Júlio César Fernandes ainda destaca as principais diferenças entre uma produtora independente e uma emissora de TV. Eu acho que a grande diferença é que uma pequena produtora tem, obviamente, um número reduzido de profissionais. Você tem mais essa possibilidade em poder já normalmente exercer várias funções. Você pode gravar, editar, estar em frente à câmera. Já numa emissora maior, em que a esteira de produção é muito mais dividida entre os profissionais, o impacto parece um pouco menor. Mas é um momento, eu entendo que daqui a pouco tudo volte ao normal, mas enquanto dura a pandemia, todos nós temos que ter os cuidados necessários e pensar, antes de tudo, na nossa segurança e em passar informação ou diversão, mas com credibilidade, qualidade e isenção. Aqui na Edição Extra, nós também precisamos nos adaptar por conta da pandemia de Covid-19. Continuamos produzindo conteúdo inédito, mas agora respeitando todos os protocolos de segurança, como distanciamento entre os integrantes, redução na equipe de gravação e o uso de máscaras e álcool em gel. Estamos gravando nossas falas com apenas uma câmera, sem o risco de aglomeração no switcher, que é a sala de comando de um programa feito em estúdio. Também realizamos gravações em chroma key, com um apresentador em estúdio e uso de câmera robótica controlada remotamente. Nossas entrevistas foram feitas pela internet, usando plataformas de gravação de imagem e som à distância. Tanto o entrevistador quanto o entrevistado ficaram em suas casas. E também selecionamos matérias exibidas antes da pandemia, para uma reedição especial, como a que você confere a seguir. Agora, nesse período de pandemia, que a gente não pode viajar, conhecer lugares novos, existem algumas tecnologias que podem dar um pouquinho dessa sensação de estar longe de casa. A realidade virtual oferece novas perspectivas para a produção audiovisual. Quer entender melhor como funciona essa tecnologia? Confira agora uma reprise especial do Edição Extra de julho de 2019. A realidade virtual é uma nova forma de narrativa audiovisual. A realidade virtual é como um filme. Ela tem os mesmos preceitos de um filme. Só que ela tem uma peculiaridade única, que desde que o cinema foi inventado até o dia de hoje, nunca havia sido rompido. Desde que o cinema foi inventado, passando pela televisão, passando pelos youtubers, passando por qualquer coisa que você tenha visto, você sempre viu uma tela, que ela tinha vários formatos, quadrada, mais larga, mais isso, mais aquilo, mas ela era sempre uma tela. E essa tela era sempre montada com um plano atrás do outro. Um plano, depois outro plano, depois outro plano, depois outro plano. E cada um desenvolveu sua própria linguagem. O cinema desenvolveu sua linguagem, a televisão desenvolveu a sua linguagem, etc. Na realidade virtual, isso explodiu. Explodiu por quê? Porque você não grava mais um plano, você grava uma esfera. Ou seja, tudo que eu filmo, antes eu filmava um retângulo, agora eu filmo uma esfera. Mas como é filmar uma esfera? Eu filmo tudo. A câmera, se aqui tivesse uma câmera, ela filmaria tudo isso. Você faz uma narrativa que quando eu assisto esse filme, eu não estou mais passivo desse lado e assistindo uma tela. E aquilo passa na tela pequena do celular ou grande como o cinema. Eu ponho um óculos e eu estou dentro do filme. O filme se passa. Eu consigo voltar a esse lugar, caso a câmera estivesse aqui, eu consigo estar dentro
do filme. A ideia da realidade virtual é quando você precisa de alguma coisa que te transporte para outro lugar. Ela é dita por um dos pioneiros da realidade virtual, o Chris Mill, que falou que a realidade virtual é a maior máquina de empatia jamais inventada. Ou seja, você está dentro da cena, você está vestindo a roupa do outro, você tem a proximidade com o outro é muito grande. A realidade virtual, ela faz com que você esteja imerso na cena. É uma outra narrativa, tem uma outra potência. Tudo vai virar realidade virtual? Não. O cinema vai desaparecer? Não. O ponto negativo, talvez, da realidade virtual talvez seja que você precisa usar um óculos para colocar. Mas, enfim, para ver uma televisão, eu preciso de uma televisão. Para ver um cinema, eu preciso ir ao cinema. Ou, talvez, para assistir um filme, eu preciso ter um gadget qualquer, um celular que seja. Então, a realidade virtual, ela te coloca, você precisa de um óculos. E os óculos ainda são grandes. Esse óculos que é grande assim, num futuro distante, não muito distante, será mais ou menos desse tamanho. O primeiro filme que eu fiz em realidade virtual chama-se Rio de Lama. Ele foi feito em cima da tragédia de Mariana. Eu falei, aqui é um caso interessante, para levar a pessoa lá para a tragédia, para poder entrar no meio da tragédia e sentir a tragédia de perto, conversar com aquelas pessoas de perto. Sem a existência de um plano de emergência e nem sequer uma sirene de alerta, um rio de lama fez com que a vila de Bento Rodrigues desaparecesse do mapa e deixasse 19 pessoas mortas. O que é muito interessante é que a gente está num momento onde surge uma nova forma de contar histórias. Surgiu a realidade virtual. Então agora é um momento onde o mundo, as pessoas, os cineastas, os pensadores, estão vendo como a gente conta histórias. Então, por exemplo, antes de eu fazer o Rio de Lama, tinha poucos filmes em realidade virtual. Sei lá, eu assisti todos. Olha, a locução, muita narrativa off. Por que eles fazem isso? Por que foi feito isso? Ou, legenda em realidade virtual fica horrível, não funciona a legenda. Ou seja, você vai aprendendo com aquilo que foi feito e vai tentando inventar. Nós estamos num momento que nós estamos ainda no bebezinho em termos de narrativa. Nós estamos aprendendo como contar histórias e o público está aprendendo a como olhar e ouvir essas histórias. Então é muito bonito estar nesse momento que tudo começa e daqui para frente muita coisa ainda vai acontecer, a gente vai transformar a realidade, a gente vai talvez viver dentro de alguns mundos virtuais por algum tempo. E no próximo bloco, vamos discutir a importância do rádio no cenário de convergência das mídias. Como esse meio de comunicação e o perfil do radialista vem mudando ao longo do tempo. E você confere ainda uma reapresentação especial sobre o trabalho dos locutores de rádio e TV. O Edição Extra volta já!